Olá, bom dia. Aqui é Débora Zacarias e esse é mais um lugar de fala, tá certo? A gente vai bater um papinho aqui com um assunto que tá me incomodando já tem alguns dias, mas hoje ele chegou ao cúmulo de me incomodar para eu dizer, não, preciso gravar um vídeo sobre isso. Eu queria falar de uma colega de trabalho, né, que está doente. E aí ela faltou o trabalho, certamente, para ir lá no médico. Chegou no médico, a pressão estava muito alta, etc. E ela, né, o médico passou os remédios lá, ela tem que se cuidar, é óbvio. Mas eu não sei se eu já falei para alguém, eu trabalho como diarista aqui em Salvador, eu já falei no canal, claro, mas minha formação é técnica em enfermagem, embora eu não atue na área, né? O mercado de trabalho eu já terminei aos 34 anos, é muito mais difícil a inserção dentro do mercado de trabalho, com a idade e etc. Eu trabalho com muito cuidado diarista e com alguns bicos como cuidadoria, etc. Só para vocês ter uma noção. E chegando no trabalho hoje de manhã, eu estava deixando meu plantão, ela falou, você pode verificar minha pressão? E aí eu dei uma olhadinha na pressão dela lá, olhei o aparelho, estava 19/9. 19, alguma coisa, quase 20. Tá certo? Prestes aí a ter um AVC, né? Mas foi trabalhar. Foi trabalhar e não porque o trabalho obrigou, não é porque o patrão obrigou, não, porque hoje em dia a gente sabe, depois da PEC das domésticas, as empregadas domésticas, ela tem a carteira assinada, e essa pessoa tem a carteira assinada, ela foi para o médico, ela sabia que ela estava doente, e mesmo assim ela foi trabalhar, né? E ela poderia pegar o atestado e chegar lá no trabalho, apresentar, olha, eu não tô, sei lá, ir para emergência, ir para uma UPA aqui na Bahia e apresentar. E eu não estou falando mal dos patrões dela, não, né? Porque a lei, a carteira assinada dá o direito disso. E com certeza eles iriam entender, compreender, ou pela força da razão, ou pela compreensão, eu os conheço muito bem, sei que eles entenderiam. Mas o que eu vim dizer aqui hoje é quando, em que momento a gente passou a se esquecer de nós. Eu, uma pessoa de 47 anos, cheguei para ela e disse, olha, você tem X filha para criar, né? Porque tem aí alguns filhos para criar. E se sua pressão subir, você tiver um AVC, você vai para cima da cama assalariada para suas filhas, que são adolescentes, cuidar de você. Como será o futuro? Aí eu me pego pensando, né? Eu tenho 43 anos de idade, ela tem 47, acho que 47 ou 49, não estou lembrando agora ao certo, com filhas de 17, 10, 15, não sei. Mas, assim, meninas que ainda não adentraram ao mercado de trabalho, como seria para essas crianças cuidar dessa mãe com AVC em cima da cama? Isso, né, pasmem, ela já teve um pai que morreu aos 41 anos de idade, ela já teve 2 irmãos que morreram aos 30 e poucos anos de idade com o mesmo problema. Hipertensão arterial, né, não respeitava, tinha que trabalhar, e a gente sabe que isso é a necessidade do negro brasileiro, que precisa se submeter a esse tipo de trabalho, trabalhar a jornada de 8, 10 horas por dia, e que todos eles morreram, e as pessoas para quem eles serviam, a branquitude brasileira, certamente ainda está aí, viva, tá certo? E a minha pergunta é, quando é que a gente passou a se esquecer de nós mesmos? E eu disse para ela, eu tentava falar isso para ela, mas existe uma coisa que é chamada de, eu não diria ignorância, eu diria assim, falta de informação, tá certo? A pessoa tem pouca informação, a pessoa foi submetida àquele trabalho a vida inteira, ela só sabe servir, ela só sabe estar naquele espaço, ela sempre olha o trabalho primeiro, antes de olhar para si. Nós não fomos formadas a pensar primeiro em nós, em dar prioridade para nós, para a nossa saúde, antes do trabalho, né? Isso é algo que está firme aí dentro da nossa cabeça. A gente precisa começar a desconstruir para reconstruir um novo olhar sobre nós, sobre a nossa saúde. Porque, claro, a gente tem o social pago, a gente tem os direitos, mas não é o patrão que precisa lembrar o empregado quanto que ele é importante para ele mesmo. Sou eu que preciso lembrar para mim, Débora, quanto que eu sou importante. E quanto que primeiro lugar sou eu para depois o trabalho. Porque quando eu ficar doente, logo outra pessoa vai ocupar a minha vaga. Logo aquela pessoa de classe média para quem eu trabalho, ele vai procurar uma outra pessoa para servir. É lógico, porque assim caminha a humanidade. Mas eu preciso pensar em mim primeiro. Então eu sempre digo e estou dizendo aqui, a gente vamos malhar,
sabe? Vamos cuidar da nossa saúde, vamos fazer exames, ainda que sejam os exames básicos anualmente, sabe? Mamografia, consulta ginecológica e os exames aí de laboratório, são as coisas mais simples que a gente precisa fazer, que uma mulher precisa fazer, e também aqueles exames que o homem precisa fazer, o homem sabe quais são, tá certo? Porque a gente precisa aprender a nos valorizar quanto ser humano, porque a gente esqueceu disso, entendeu? A gente tem o direito ali que diz, que tá lá na carteira, que nos confere, ninguém nos obriga, mas a gente esquece disso. Né? E eu me pergunto, que momento a gente parou? Quando foi? Que momento? Mas aí é toda a história. A gente vai ver aí toda a história da ancestralidade, que eu tô cansada de falar aqui. Os negros que trabalhavam a vida inteira, 12, 15, 20 horas por dia, sua vida inteira, 60 anos de trabalho. Além dos exames periódicos que a gente pode estar fazendo, além de colocar a gente em primeiro lugar, que eu sei que é um processo difícil, tá aí os exercícios básicos que a gente pode estar fazendo. No último, e uma outra última coisa que se eu possa dizer assim vamos tentar se colocar em primeiro lugar. Porque o patrão, ele tem plano de saúde, o patrão, você é substituível, seus filhos vão sobreviver de uma forma ou de outra, mesmo nas mesmas misérias e nas mesmas mazelas que você, eles vão sobreviver, porque a vida continua, tá certo? Mas quem perdeu a vida é você. Perder a vida, eu costumo dizer, é o processo mais fácil. Porque quando você perde a vida, tá certo, enterrou, todo mundo chora e tá tudo tranquilo e daqui a pouco todo mundo segue. Mas o pior não é nada, é você ficar em cima da cama, dependente de pessoas que não podem te ajudar. As casas de repouso pública é terrível, né? Porque infelizmente os nossos filhos terão que nos botar lá para eles continuarem a vida dele. E como é esse tipo de lugar? Será que a gente já foi, já visitou, já viu como é? Né? Não é morrer, porque morrer já foi, o processo foi embora. O problema é ficar em cima da cama dependente, e aí como vai ser? Né? Quem vai cuidar de nós? E a gente tem que pensar hoje para além do momento, de que eu preciso comer e beber. Eu sei que a gente precisa, e eu não tô aqui minimizando, não. Mas a gente precisa pensar para além do hoje, do matar a minha fome hoje. Como será o processo de envelhecimento do amanhã? Como será o meu processo de doença no amanhã? Coisa que nós, negros, nunca pensamos, porque a gente nem chegou a envelhecer. O que é bom que hoje a gente está podendo envelhecer, porque o negro nunca passou muito de 60, 70, e hoje a qualidade de vida está melhorando, as pessoas estão vivendo mais, e a gente precisa parar para pensar um pouco nisso. Eu não sei se eu me fiz entender, se foi uma loucura, uma bagunça, mas assim, é o que eu tô começando a avaliar. E vendo essas pessoas do meu lado, é lógico, como eu falei, a gente haverá outras pautas, a gente falar de outras coisas, mas neste momento, esse foi um assunto que me chamou a atenção. Dizer quando é que a gente vai começar a falar disso, quando é que a gente vai dialogar sobre isso com as nossas classes, com nossas irmãs, com nossas manas negras aí, que trabalham nesses trabalhos braçal, nessa servidão, e que a gente não está pensando no amanhã, a gente não está pensando na gente, a gente não está pensando para além, né, do comer e beber hoje, né? É uma necessidade, mas vamos olhar um pouquinho com a gente, cara, a gente precisa, tá na hora da gente acordar e começar a olhar pra gente com amor, porque o autocuidado e o auto-amor não foi algo que foi ensinado pra gente, tá na hora da gente aprender, tá certo? Me desculpa se fui dura. Um beijo, próximo vídeo a gente continua falando sobre tudo isso e muito mais. Abraço.